bem-vindos a mais um vídeo do Inglês Jurídico by Nathalie. Eu sou a Nathalie, a sua teacher de inglês jurídico, e hoje vamos falar das expressões que começam com here, ou seja, palavras como hereafter, hereby, herein, hereinabove, hereinafter, hereinbefore, hereof, hereto, heretofore, hereunder and herewith. Então, todas essas palavras, cada uma delas tem um significado específico e é muito comum elas serem usadas dentro do mundo contratual. Mas antes de eu começar e passar para vocês a definição e exemplos de cada uma dessas palavras, eu quero primeiro convidar cada um de vocês a me seguir aqui no YouTube, a se inscrever no canal, curtir o meu vídeo e comentar, que isso vai me ajudar muito a levantar esse canal, a fazer ele chegar ao máximo de pessoas possíveis. E também convido você que quer aprender um pouco mais de inglês jurídico a visitar o meu site dominandoinglesjurídico.com e também me seguir em demais redes sociais, que eu fico à disposição para tirar qualquer das suas dúvidas. Vamos lá então, gente. Vamos começar com a própria palavra here. A palavra here, ela é traduzida como aqui. Porém, quando a gente acrescenta outras coisas nessa palavra, como o primeiro nosso exemplo, hereafter, muda um pouco o significado. Bom, como eu já disse, é muito comum ver essas palavras dentro do contexto contratual. Então, vou começar com o hereafter. Peguei a definição da palavra dentro de um dicionário. A maioria das definições aqui eu peguei dentro do dicionário jurídico, o Black's Law Dictionary, que se você já segue o meu canal, já ouviu falar desse dicionário. É o dicionário oficial de inglês jurídico utilizado dentro das próprias faculdades de direito lá no exterior. Então eu peguei a definição direta de lá. Então vamos lá. Hereafter. Vamos primeiro dividir a palavra. A palavra here, aqui a palavra after significa depois. Então eu vou ler para vocês a definição do hereafter. 1. From now on, henceforth, because of the highway construction, she will hereafter take the bus to work. 2. At some future time, the court will hereafter issue the ruling on the gun's admissibility. The exhibit hereafter referred to as Exhibit A or Exhibit B. Então aqui alguns exemplos que eu peguei para vocês direto do Black's Law Dictionary. Como que eu posso traduzir então a palavra hereafter? Bom, dependendo do sentido, pode ser depois, doravante ou de agora em diante, daqui em diante. Essa é a melhor explicação que eu tenho para vocês. Quando vocês verem hereafter, é daqui em diante, que faz sentido quando você divide a palavra here, aqui, after, depois, certo? Então, vou traduzir os exemplos que eu dei aqui. Por causa da construção da rodovia, ela passará a pegar o ônibus para o trabalho. Em algum momento no futuro, ou a partir de agora, ou o tribunal emitirá uma decisão sobre a admissibilidade da arma. Ou os anexos doravante, referidos como anexo A e anexo B. Então, esses são os exemplos para vocês de como usar o hereafter, que seria melhor o daqui em diante ou depois, certo? Próximo, hereby. Hereby, by this document, by these very words, I hereby declare my intention to run for public office. Então vamos lá, a palavra here, mais uma vez aqui, o by a gente usa quando uma pessoa efetuou alguma ação. Então, o inglês jurídico by Nathalie é o inglês jurídico pela Nathalie, certo? Vamos lá.
O hereby, uma das melhores traduções que eu posso dar para vocês é por meio deste, certo? Por este documento ou por estas mesmas palavras, declaro a minha intenção de concorrer a um cargo público, que foi o exemplo que eu dei para vocês. Então, por este meio, declaro a minha intenção, certo? Então, esse é o hereby. Depois, herein. Here, aqui, in, dentro. In this thing, como um documento, a section or a matter. The due process argument stated herein should convince the court to reverse the judgment. Então, vamos lá. O herein é quando eu estou falando neste documento, dentro deste documento, ou dentro dessa sessão, dentro dessa palestra, dentro deste, mais uma vez, deste documento, ou dentro de uma seção específica do documento. Nesta coisa, os argumentos do devido processo aqui declarados devem convencer o tribunal a reverter a sentença. Então, ó, é aqui, é neste documento, certo? Herein é traduzido dessa forma. Here and above. Here, aqui, in, dentro, above, acima. Above in this document or statement. O here and above você vai traduzir como acima. Acima neste documento, na declaração. Então, o here and above é quando você está fazendo a petição, escrevendo o documento e você fala. Como se você estivesse falando. Como acima citado, como citado acima. Só você falar here and above. Depois, here and after. After a palavra depois. Later in this document, also loosely termed hereafter. Então vamos lá, o here and after pode ser falado, pode ser traduzido como a seguir, mais adiante neste documento. E também, ó, existe o here and after, já vi ser utilizado também e é comum ser utilizado hereafter, sem o in no meio, certo? Vamos lá, here and before. Before this point in the document. O before significa antes. Então, gente, é muito parecido com o here and above, no sentido que você vai usar. Porém, o here and above você está falando acima neste documento. Aqui você está falando anteriormente, conforme foi citado anteriormente. Ó, here and before. Any such notice shall be considered to have been given within 14 days after it was mailed, in the manner hereinbefore provided. Então, qualquer notificação será considerada entregue no prazo de 14 dias após ter sido enviada como se fosse na forma prevista anteriormente. Então, como se eu estivesse falando anteriormente nesse documento. A diferença do here and above e o here and before, um está falando da ordem cronológica e um está falando assim que foi acima no documento, é mais na forma física. Próximo, here of this thing, such as a provision or a document. The conditions hereof are stated in section 3. O hereof, gente, eu vou traduzir como deste documento. Desta coisa, como uma disposição ou um documento. As condições deste documento são indicadas na seção 3. Depois, to this document. The exhibits are attached here to. O here to, gente, ele é assim o mais simples. É a mesma coisa de usar só o to, ou só o here, na verdade, o aqui. Estes documentos. Os anexos estão neste documento, certo? Estão aqui neste documento. Os documentos estão anexados a este. E quando está se referindo a um outro documento ou a esta petição, certo? Depois, heretofore. Heretofore não é tão comum ser usado, porém você precisa saber
quando você ver essa palavra. Heretofore, up to now, before this time. A question that has not heretofore been decided. Gente, o heretofore eu vou traduzir como até agora, certo? Até agora ou antes desta vez. Uma questão que ainda não foi decidida ou que não foi decidida até agora. O heretofore, certo? Mais dois, gente. Here under. Here, aqui, under, por baixo. Later in this document, review the provisions here under before signing the consent form in accordance with this document. Notice here under must be provided within 30 days after loss. Então vamos lá, gente, duas definições aqui. Later in this document, mais tarde nesse próprio documento. Então, gente, abaixo, você vai traduzir como abaixo, certo? Como explanado abaixo. É muito comum a gente usar essa frase em contratos, em declarações, enfim, em várias coisas. Então, é nesse sentido. Here under. The provisions here under. As previsões abaixo elencadas, abaixo citadas, enfim. E quando eu estou falando isso, eu estou falando o quê? De acordo com esse documento, certo? Então, ó, mais adiante nesse documento. Reveja as disposições abaixo antes de assinar o formulário de consentimento, ou de acordo com esse documento. O aviso abaixo deve ser fornecido dentro dos 30 dias após a perda, certo? O aviso abaixo, certo? E por último, gente, o herewith. Herewith é praticamente a mesma coisa de usar só o with. O here é aqui, o with significa junto. Então, quando eu falar herewith, eu estou falando junto ao documento, junto a alguma coisa. Então, with or in this document, enclosed herewith are 3 copies. Com ou neste documento. Junto ao anexo estão 3 cópias. Certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa explanação, né? Dessa explicação de todas essas palavras usadas com o here. Como eu disse, é muito comum ser utilizado tudo isso no contexto contratual. Porém, vocês podem ver isso em vários outros sentidos, em declarações, enfim, vários documentos jurídicos. É raro encontrar alguém que goste de usar isso em um e-mail, mas é possível quando o documento é anexado no e-mail, enfim. Então, vocês precisam saber essas palavras, precisam pelo menos saber que é possível dividir a palavra e saber o seu sentido. Então, se restou alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. Thank you very much e a gente se vê no próximo vídeo.